leitores, olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar não sobre um livro, nós vamos falar sobre 4 livros, essa tetralogia maravilhosa de Carlos Ruiz Zafón, o espanhol, o segundo espanhol mais lido em todo o mundo. Esse conjuntinho de livros bonitos aqui, nas quais nós temos o primeiro volume da série, que chama-se A Sombra do Vento. O segundo vem como O Jogo do Anjo. O terceiro é O Prisioneiro do Céu, é o mais curtinho de todos. E por fim, e por último, e o maior, não menos importante, O Labirinto dos Espíritos. É importante falar um pouquinho sobre Carlos Ruiz Zafón e na sua escrita a respeito dessa tetralogia, porque ele vem com a seguinte proposta de que é um universo compartilhado, tá? As histórias se interligam entre si, mas como ele mesmo destaca no fim do 4º livro, você não necessariamente precisa seguir essa ordem que eu passei a você, que é a ordem de publicação. Se você quiser seguir a ordem cronológica, você primeiramente vai começar por O Jogo do Anjo, depois O Prisioneiro do Céu, e depois A Sombra do Vento, e por último O Labirinto dos Espíritos. Mas você também pode começar por qualquer um dos outros, tá? A minha ordem preferida seria você começar pela Sombra do Vento, a ordem de publicação, porque aqui você começa uma história um pouquinho mais fechada, e conhecendo aquela família e aquela história, a partir dos outros você vê a expansão daquele universo, a expansão daquela trama. Mas independente da ordem que você escolha, eu aconselho você sempre a deixar O Labirinto dos Espíritos, que foi o último livro publicado, por último, tá? Vamos falar um pouco sobre a ambientação desses livros. Antes de começar a falar, a gente vai falar individualmente de um por um, mas esses livros eles são ambientados ali por volta da terceira até a última década do século XX. Então ali você vai ver a partir de 1930 e pouco, e por aí vai. O que acontecia na Espanha durante esse tempo, né? Eu já aproveito para dizer que Carlos Zafón é um escritor espanhol, nascido em Barcelona, e todas essas histórias acontecem em Barcelona e em boa parte em Madrid, um pouquinho talvez em Paris, mas isso é bem pouco. A ambientação é na Barcelona do século XIX, durante a Guerra Civil Espanhola, famigerada e conhecida Guerra Civil Espanhola. Então, quando você começa com A Sombra do Vento, você não vai ver tanto essa ambientação, não vai conhecer os acontecimentos, não vai fazer ligação com os acontecimentos da guerra. Mas a partir do momento que você acompanha os outros volumes, você começa a ver ali acontecimentos da guerra, ligações com estruturas, né, com acontecimentos que ocorreram realmente na vida real, né? Zafón, ele é de um tipo de gênero que a gente chama de onírico, né? Que ele explora o mundo dos sonhos, mas com elementos da realidade. Então aqui você vai ter um tipo de romance, tá? Com suspense, drama, e esse gênero onírico abraçando todos esses subgêneros. Então é esse o cenário que Zafón vai nos apresentar 4 histórias, uma grande história dividida em 4 partes. E o que ele diz é o seguinte, é que não importa a história de um livro, ela não possui início e fim, ela possui diversas entradas para aquele fim. Então não importa por onde você inicie, você vai compreender e vai ter um fim aceitável. Claro, como eu já falei, eu tenho
ordem a seguir que eu recomendo particularmente como leitor. Mas a gente vai dar início agora a falar um pouquinho sobre A Sombra do Vento. A gente vai falar um pouco sobre cada um. A gente vai começar com A Sombra do Vento, depois iremos para O Jogo do Anjo, depois iremos para O Prisioneiro do Céu e finalizaremos um pouco mais detalhado com O Labirinto dos Espíritos. Então, iniciando aqui, pessoal, essa obra maravilhosa, né? Vamos falar aqui sobre A Sombra do Vento, né? Que é o primeiro volume dessa grande história, dessa grande saga, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Aqui a gente vai acompanhar a vida de Daniel Sampere, um jovenzinho que ficou órfão aos 5 anos de idade, e quando ele completou 11 anos, sentindo a ausência de sua mãe e toda a tristeza que uma criança órfã pode ter, o seu pai o levou a um lugar chamado Cemitério dos Livros Esquecidos. O que é o Cemitério dos Livros Esquecidos? Nesse universo, é um local onde estão armazenados todos os livros de autores renegados e livros que não tiveram sucesso. Os, por assim dizer, livros de autores malditos, como nós vamos acompanhar nas folhas desses volumes. Quando você vai ao Cemitério dos Livros Esquecidos, você tem algumas regras que deve cumprir. A primeira delas é que você não pode falar para os demais sobre esse local, como encontrá-lo e tudo mais. E uma das outras regras é que quando você vai, você tem o direito de escolher um livro. E quando você escolhe esse livro de lá, você tem que se prontificar, tem que prometer que você vai cuidar desse livro. Você vai ser o guardião desse livro. E Daniel Sampere, ao entrar no Cemitério dos Livros Esquecidos, diante de tantos labirintos de livro, ele escolhe um livro chamado A Sombra do Vento. A Sombra do Vento, que é um livro de um autor chamado Julian Carax. Julian Carax é um autor que ninguém sabia de onde era, o que fazia, que outros volumes ele tinha, mas Daniel ficou tão encantado pelo livro que leu em uma noite só e ficou completamente maravilhado com a escrita desse autor desconhecido. Só que aí começa o grande segredo da coisa, a grande trama. Os eventos que aconteceram no livro A Sombra do Vento começam a acontecer na vida de Daniel Sampere. Um certo dia, quando ele está à beira de sua varanda, ele consegue contemplar por trás de um poste uma figura sombria de alguém com chapéu e cachimbo, com um rosto meio desfigurado e uma fumaça saindo do seu cachimbo. Uma figura exatamente igual ao que no livro tinha, que era o personagem que personificava um demônio, um diabo, por assim. Daniel agora ele começa a se envolver com algumas situações que estão ocorrendo em sua vida por conta desse livro. Ele começa a descobrir que todos os demais livros desse autor, Julian Carax, foram queimados. E possivelmente o volume que ele possui é o último que está ainda existindo. E agora ele, como guardião, ele deverá protegê-lo. A gente vai acompanhar essas tramas, esses acontecimentos, essa história, e vamos descobrir alguns segredos a respeito de Julian, a respeito do próprio Daniel. E aí a gente vai ter para ajudar Daniel nessa trajetória um homem que aparentemente era um mendigo de início, na qual se chamava Fermin Torres, que passa a ser por ali um dos melhores amigos, o melhor amigo, melhor falando, de Daniel Sampere. Daniel, ele ajuda o seu pai em uma livraria, na livraria Sampere Filhos. Seu pai é dono dessa livraria, e o Fermin, ele vai trabalhar ali também nessa livraria e vai ajudar Daniel em algumas questões. Mas para o fim a gente vai ver que a abordagem ela fica um pouco mais sombria, porque Julian Carax ele teve todos os seus livros queimados. Então Daniel precisa descobrir quem é essa pessoa que está queimando esses livros, por que tem queimado
e por que está atrás dele agora que ele possui um volume de Julián Carax. Então, essa é a história do livro 1, A Sombra do Vento. Essa é a história que a gente vai acompanhar ali mais no sentido de num local mais fechado, que vai acontecer mais entre a família, alguns conhecidos de Daniel. E aí, quando a gente vai para outros volumes, a gente vai conhecer um pouco mais desse universo, para outros locais, outros personagens, mas a princípio é isso. Vale muito a pena, o final é absurdamente maravilhoso desse livro. A gente vê aqui personagens cativantes, personagens odiosos, que você vai conhecer um homem chamado Fumel, que quem não odiar tem alguma coisa errada. A gente vai conhecer a querida e charmosa Beatriz Aguilar. A gente vai conhecer o próprio Fermi, que é um dos personagens mais icônicos que eu já li em toda a minha vida. É um personagem que tira risos toda vez que fala, toda vez que atua, toda vez que faz algo. Então vale a pena, pessoal, começar principalmente por ele. Se você quiser começar por outro, também não tem problema, mas A Sombra do Vento é super recomendado, é um livro de qualidade. E aí, pessoal, a gente dá sequência na história sobre o Jogo do Anjo, né? O Jogo do Anjo são anos antes, são acontecimentos anteriores à história de Daniel Sampere, contada em A Sombra do Vento. Aqui nós vamos acompanhar um protagonista chamado David Martin. Este que é um escritor, diferente de Daniel, que era um vendedor de livros, né? Daniel Martin é um escritor que não é valorizado. Ele, neste volume aqui, que é bonito, uma capa linda, por assim dizer, inclusive, ele não é valorizado. Ele começa os seus trabalhos como colunista de algum jornal, e aí ele vai saindo de emprego em emprego, e sempre em algum emprego que ele está, ele não se dá muito bem com os funcionários, mas os chefes dele diziam que ele era muito bom, que não merecia estar ali. Até que chega um momento em que ele até começa a ter um certo sucesso no seu atual emprego. Só que chega um momento que o chefe dele chega com ele e diz bem assim: olha, você está demitido. Está demitido porque aqui não é para você, você tem que buscar coisas melhores. E David Martin, claro, fica triste com toda aquela situação, mas não tem muito o que fazer. Até que chega um momento em que ele recebe uma oferta de trabalho de um homem chamado Andreas Corelli. Um homem muito enigmático, muito misterioso, um homem que aparece na vida de David e o convoca para escrever um livro para ele. O que é interessante é que a oferta é muito tentadora, porém esse livro que ele precisa escrever é um livro para uma religião. Aqui no Labirinto dos Espíritos, a gente vê na página 564, uma jovem Isabela fala da seguinte forma: David tinha convicção de que Corelli o contratara para escrever um livro maldito. O que era esse livro? Era o texto institucional de uma nova religião de fanatismo, ira e destruição, que viria a atear fogo no mundo para sempre. Por falar em Isabela, Isabela nada mais nada menos é do que a ajudante de David Martin, e não só isso, é também a mãe de Daniel Sampere. E aí a gente começa a ligar as coisas, né? Anos antes da história de Daniel, na qual Daniel é órfão, aos 5 anos ele perde sua mãe. Anos antes, a sua mãe, ainda jovem, trabalhava para um homem chamado David Martin, que era ajudante, que era o escritor, e ela era sua ajudante, sua aprendiz, né, por melhor assim dizer. Então David, com a pressão desse contrato, ele começa a escrever. Porém esse livro, O Jogo do Anjo,
é o livro mais metafísico de Zafon, porque algumas coisas aqui vão além do material e além da lógica. O final desse livro, quando eu terminei, eu pensei, eu entendi. Só que aí quando chega em O Prisioneiro do Céu e em O Labirinto dos Espíritos, eu olho para esse livro aqui e digo bem assim, não entendi. Tem um final muito aberto à interpretação, e basicamente essa é a sinopse geral em que David é contratado para realizar a escritura de um livro chamado Lux Aeterna para este homem, Andreas Corelli, com o objetivo de ser o livro de uma religião. E aí, nessa trajetória que ele está fazendo, uma série de assassinatos vem sendo cometidos. Entre eles, uma das editoras que ele trabalhava antes, e para poder escrever esse livro ele tinha que pagar uma multa e não queriam liberá-lo dessa editora, os sócios dessa editora foram massacrados, foram mortos de forma terrível. Então algumas mortes vão acontecendo e David Martin é acusado por essas mortes. Então toda essa trama envolvendo ele, o livro, Andreas Corelli e a própria Isabela, você vai acompanhar aqui, e a sequência dele será neste terceiro volume, O Prisioneiro do Céu. O Prisioneiro do Céu, ele remete muito, ele vem nos falar sobre uma prisão em um castelo, na qual David Martin está preso após os eventos e acontecimentos de O Jogo do Anjo. E por falar em Andreas Corelli, quem era esse senhor, por que o contratou, que objetivo tinha, nós não temos muita resposta para isso não. E Zafon também não se esforçou para deixar o nosso entendimento mais fácil. Mas O Prisioneiro do Céu é quando David Martin conhece o nosso querido Fermin, que é o melhor amigo de Daniel. Então reparem que as coisas vêm se encaixando, e tudo isso ambientado na Guerra Civil Espanhola. Então todos aqueles espiões, aquelas ideologias, os anarquistas de um lado, absolutistas do outro, ditadores, por assim dizer, e toda a interferência externa na Espanha. Esse é o ambiente em que está acontecendo tanto O Jogo do Anjo quanto O Prisioneiro do Céu. E esses que aqui estão presos, em sua maioria, são escritores, são homens das letras, são homens intelectuais. A gente vai conhecer um homem chamado Maurício Valls, que é o diretor dessa prisão, que usa o David Martin, que é um dos seus presos, para escrever para ele, e esse Maurício Valls começar a ficar ainda maior na sociedade, como um grande teórico da política, um grande intelectual, sendo que ele não é tudo isso, mas ele usa de seus prisioneiros para escrever para ele. David Martin é o que nós podemos chamar aqui de Prisioneiro do Céu. Eu ainda não tive a oportunidade de ler O Conde do Monte Cristo, mas para quem já leu, quem não leu também, vai compreender aqui um grande plano de fuga que David Martin vai criar aqui, para ele ou talvez para Fermin. Esse plano de fuga dá-se, como lá no Conde do Monte Cristo, segundo as pesquisas que eu fiz, em que o prisioneiro ele vai dar-se como morto, e quando ele for despejado, o corpo for jogado, então ele vai sair dali e ser livre. E todo esse plano mirabolante aqui do Prisioneiro do Céu para ele ou para o Fermin tem um objetivo, que é ajudar quem está passando por perigo lá fora, entre os seus entes queridos, entre eles o próprio Juan Sampere, que já tinha entrado na história, já era casado com Isabela, e a própria Isabela. Então aqui
nós temos a união dessas duas grandes histórias entre David Martin, contada no Jogo do Anjo, né, com a história de Daniel Sampere, contada em A Sombra do Vento. Esse livro eu tenho ele como ponto de interseção entre as duas grandes histórias, para então a gente ir para o grande finale, né, por assim dizer, em O Labirinto dos Espíritos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse volume a partir de agora. E é isso, pessoal, a gente finalmente finaliza essa saga maravilhosa, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos, né, com O Labirinto dos Espíritos. Aqui nós temos um volume gigantesco, na verdade, tá? São 680 páginas. E aqui a gente vai começar a história lá no passado, com uma mocinha de poucos anos de idade, uns 6 anos talvez, sendo salva de um bombardeio que teve durante a Guerra Civil Espanhola por um homem chamado Fermín, o nosso amigo Fermín, que nós já conhecemos. E essa mocinha aqui é que chamamos de Alicia Gris, né? Daí o que acontece? Ela é salva por Fermín no primeiro momento, mas no segundo momento acontece de que eles acabam se separando, e Fermín, apesar de nos demais livros a gente acompanha, a gente não ouviu falar de Alicia, ele sempre pensou que ela tinha morrido. E ela era filha de um grande amigo de Fermín e tudo mais. Mas Alicia não faleceu. Ela é encontrada por Isaac, que é o guardião do Cemitério dos Livros Esquecidos, e ele leva para o hospital, e ela tem uma ferida de guerra em seu quadril, uma dor que ela constantemente tem para o resto de sua vida. Mas Alicia, ela tem ali basicamente a mesma idade, vai acompanhando a mesma idade que Daniel Sampere. Só que assim, os caminhos foram separados. Daniel Sampere teve toda aquela trama com A Sombra do Vento, com Julián Carax, teve o seu casamento, teve toda a sua história, está vivendo a sua história. E nesse momento, Alicia Gris, ela acabou sendo adotada por um homem chamado Leandro, que é como se fosse um chefão dos detetives particulares. Detetive esse que só é chamado para casos que a polícia já não tem, polícia secreta ou a polícia pública já não tem mais com quem a recorrer para resolver. E Alicia Gris é a melhor detetive desse escritório. De repente ela é chamada para assumir um caso do desaparecimento de um homem chamado Maurício Valls. Maurício Valls, na qual nós já falamos antes, né? Esse senhorzinho, que poderoso, está no ápice da sua política, está no seu palácio um certo dia, até que quando ele chega em sua escrivania, ele vê um livro chamado O Labirinto dos Espíritos, né? Escrito por Victor Mateux, por assim dizer. Esse Victor, que nós vamos descobrir que é um dos amigos de Daniel, de David Martin, um dos conhecidos dele lá da prisão. E não só isso, foi conhecido de David Martin também durante a sua juventude. Quando ele vê esse livro, Maurício Valls some. Ninguém sabe do seu paradeiro. A filha dele é a única pessoa que viu antes, mas o viu saindo de sua casa com o seu motorista e sumiu do mapa. A polícia não sabe onde Maurício Valls se meteu, o serviço secreto não sabe, e portanto aciona o Leandro e Alicia Gris para desvendar esse caso, descobrir onde é que está esse homem tão importante, né? É um ministro, afinal. Aqui a gente vai acompanhar a polícia escolhe um policial muito famoso e
e veterano chamado Vargas para acompanhar a Alicia nessa investigação. Só que aí muitos descobrimentos começam a aparecer. Muitos descobrimentos, muitos mistérios, muito mais perguntas, né? Isso acontece em Madrid e a Alice acaba se envolvendo e levando pistas até chegar em Barcelona, que é para onde ela vai, ela e Vargas, né? O que acontece é que a Alice precisa descobrir por que Maurício Valls sumiu, por que livro é esse que ele viu, que numeração. Eu esqueci de falar que junto desses livros também a filha dele, a filha de Maurício, diz assim: olha, ele viu um livro e viu também algumas numerações. Falou, olha, ele tem os números. Então tem todo um mistério aí. Então, por que Maurício Valls sumiu? Que livro é esse? Quem foi Victor Mateux? Que relação tem com Fermin? Que relação tem com David Martin? Será que a família Sampere está envolvida de alguma forma nisso também? Tem um detalhe muito importante aqui, que a filha de Maurício Valls vai contar para Alicia que quando ela era pequena, teve uma mulher que avançou em sua direção. Ela estava na escola dizendo que era a sua mãe e tudo mais. Eu sei que os agentes de seu pai a mataram ali mesmo e, enfim, ela esqueceu daquele caso, mas ficou com aquilo na mente ainda. Esse é mais um caso que deve ser investigado por Alicia Gris, se tem alguma relação com Maurício Valls, e a gente sabe que Maurício Valls não é gente boa. Até esse momento aqui, a Alicia não sabe disso, né? A Alicia é alguém que morou toda a sua vida em Madrid, apesar do seu histórico com Fermin, mas essas coisas começam a levá-la de volta à sua cidade natal, à sua terra natal. E aí os fantasmas do passado começam a assolar Alicia, voltam a assolar Fermin e visitam mais uma vez também Daniel Sampere, nosso querido Daniel, protagonista lá do primeiro livro. Chega um certo momento da leitura que eu comecei a pensar, será que tudo tem a ver com David Martin? Até A Sombra do Vento, em que o nome de David Martin não é citado nenhuma vez, tem toda uma relação com ele, em relação por conta de Isabela, que foi a falecida mãe de Daniel, e toda a sua criação. E gente, porque quando eu falo que você pode começar por qualquer livro, mas você tem que finalizar pelo Labirinto dos Espíritos, é porque todas as perguntas que ficaram pendentes em qualquer um dos outros volumes, elas são respondidas aqui. Todas essas perguntas. Detalhe, não estou exagerando. Na verdade tem uma pergunta, tá? O que aconteceu com David Martin? Eu não sei, eu acho que nem Zafon sabia. No fim, depois de passar pela prisão, não sabemos se ele morreu lá ou o que se sucedeu. Porque o final de O Jogo do Anjo, gente, é uma coisa absurdamente sem precedente. Bom, só você lendo para saber. Zafon se superou em todos os sentidos nesse final de livro aqui e deixou com certeza todo leitor boquiaberto, quem já leu, e creio que ele também ficou assim, nossa, eu escrevi uma coisa e é isso. Então, Alicia Gris, quando volta para Barcelona e traz toda essa tempestade de eventos e histórico que ela tem, que tem relação com Maurício Valls e o seu desaparecimento, tem relação com Fermin e toda a sua família, né, que Daniel Sampere, tem relação com o histórico de David Martin, tem relação com a história de Victor Mateux, que é o escritor de O Labirinto dos Espíritos. E olha só, é mais um caso de um livro que fala sobre outro livro, né? A série toda, a saga toda é sobre isso. Então, O Labirinto dos Espíritos conta a história de uma
menina chamada Ariadne, que, semelhante a Alice nos País das Maravilhas, ela acaba se envolvendo ela alcança um outro mundo, só que no caso é uma Barcelona mais sombria, mais fantasmagórica e tudo mais. E a gente descobre que Ariadna, na verdade, é o nome da primeira filha de Victor Mateux. E aí, olha, repare bem o grande mistério. Quando Victor foi preso, porque Maurício Valls fazia isso, ele capturava todos os intelectuais e homens letrados para ficar junto dele, para que ele pudesse burlar e ficasse como autor dessas obras. Não sabemos o que aconteceu com sua esposa e suas filhas, que eles tinham 2 filhas, Ariadna e Sofia. Então Alicia chega nessa linha de pensamento e começa a tentar descobrir isso. Claro que quando ela começa a entrar nessa linha e quer saber até onde vai essa história, aí a polícia decide cancelar o caso. Por que será, né? Cabe ao leitor descobrir. Não vou dar spoiler, porque essa série aqui, ela não carece de dar spoiler. Na verdade, a série toda de O Cemitério dos Livros Esquecidos é uma série para você descobrir página a página cada evento e cada ligação que tem com uma história anterior. Zafón é magnífico foi magnífico em toda a sua história, né? Infelizmente faleceu e infelizmente a gente não terá novas obras de Carlos Ruiz Zafón. Nós tivemos uma série anterior, que era O Príncipe da Névoa, é uma escrita mais infantil, infanto-juvenil, mas essa aqui é mais para jovens e adultos, é uma história mais de suspense, uma história mais tenebrosa, mais sombria, né? Mas que vale muito a pena cada leitura, e o leitor fica absurdamente encantado com cada descobrimento, com cada novo mistério que aparece e tudo mais. Enfim, quando o caso é cancelado e a Alicia, claro, não vai suportar isso, ela acaba por procurar a ajuda de Fermin, o seu salvador, né? Lá atrás, e aí ele descobre que ela está viva e tudo mais, e ela sempre lembrou dele. Isso é interessante, ela sempre lembrou dele, mas também nunca procurou contato. E aí envolve, claro, os nossos antigos heróis nessa nova história, e novos segredos surgem e novas revelações são reveladas. O final é maravilhoso. Eu achei maravilhoso no sentido de que o final de O Labirinto dos Espíritos é quando você chega ao instante em que Carlos Ruiz Zafón se sentou e decidiu escrever a história. Ele faz um paradoxo em que um desses personagens representa, na verdade, o próprio Zafón aqui dentro. Cabe a você, ao leitor, descobrir e acompanhar que personagem é esse. E é isso, pessoal. Em resumo, essa obra aqui é esplêndida, é espetacular. Vale a pena ler, reler, acompanhar, ir descobrindo pouco a pouco o que Zafón queria falar em cada uma dessas páginas aqui. É uma saga cheia de lições para a vida, porque mediante toda a guerra, então ele aborda muito sobre a natureza humana, em que o que o ser humano é capaz de fazer quando está na pior situação, e como ele explora também a bondade humana diante de tanta calamidade, tanta coisa ruim, diante de tanto tempo de adversidade. Existem pessoas que têm um coração leve, têm o coração bondoso, a bondade no seu espírito, e lidam com o próximo da melhor maneira possível, com muita empatia. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Dê uma chance para essa obra, dê uma chance para Carlos Ruiz Zafón. Você não vai se arrepender. Depois de Cervantes, grande escritor espanhol de Don Quixote, né? Carlos Ruiz Zafón é o espanhol mais lido no mundo, e infelizmente não está mais entre nós, mas deixou uma obra na qual, utilizando a frase do mesmo autor,
A gente só morre quando param de lembrar da gente. Então, Zafon está vivo em cada uma dessas páginas, em cada uma de suas obras. Vou ficando por aqui, muito obrigado. Se você puder, dá o like, se você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe. E é isso. Até mais.